uma vez mais. A paz do nosso bom Deus seja com todos vocês, queridos. Um prazer grande estar aqui, cultuando a Deus com vocês. Agradeço o convite do presbitério para um momento também precioso que foram esses 2 dias. E também essa boa, preciosa oportunidade de estar aqui com vocês, cultuando a Deus e compartilhando essa palavra do nosso Senhor. Um abraço para vocês, lá de São Paulo, da nossa Igreja Presbiteriana da Penha, na zona leste de São Paulo. Um abraço sincero, carinhoso dos irmãos de lá e um abraço dos nossos missionários da nossa querida agência, que é a agência de vocês, é a agência da nossa denominação, é a sua agência missionária. Estão lá como um braço estendido da nossa IPB, naqueles campos que a maioria de nós não conseguirá estar neles, mas aqueles irmãos estão lá como servos de Jesus. São hoje 314 missionários em 42 países. Quero que você continue orando. Tem aqui atrás o quadro dos nossos missionários, para que você veja lá o rostinho daqueles que o rosto pode ser mostrado, alguns, porque estão em campos sensíveis, o rosto não pode ser exposto. Mas contamos com a oração de vocês, com o apoio de vocês, a contribuição dos irmãos com esse avanço da obra missionária ao redor do mundo até que Cristo venha. Então, vamos para a nossa edificação nessa noite, ler o Salmo 128. Vamos ler este salmo. A proposta, o pastor Levi nos colocou aqui, é para pensar em família e juntar isso com a igreja, com o avanço da igreja, família, desafio que temos de influenciar, impactar nossa sociedade, a cidade, o país onde nós estamos. Então, esse é um salmo que de fato trata sobre da família à nação. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo o interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Vamos juntos o restante do salmo? O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, para que você veja paz sobre Israel. Esse é um salmo muito precioso. Você sabe, ele é um salmo que é parte dos chamados cânticos de romagem em algumas Bíblias, cânticos dos degraus em outras, cânticos de ascensão em algumas Bíblias, porque são os salmos cantados na peregrinação do povo em direção ao templo. E desde Meseque eles vão cantando, ajuntando as multidões, fazendo aquele imenso cortejo de pessoas que vão se juntando rumo à celebração no templo de Jerusalém, subindo para aquela cidade onde seria o lugar de culto a Deus. E eles cantam vários temas, eles cantam vários assuntos, e em 2 desses salmos eles cantam sobre família. Eles cantam sobre a casa, sobre o marido, sobre a mulher, sobre os filhos. E nesses 2 salmos nós temos exatamente a verdade de o quanto casas, famílias, pais, filhos são importantes para Sião, são importantes para o templo, são importantes para a nação, para a estrutura da nação. Como o casamento, a casa é um lugar seguro para os filhos,
como uma casa não é algo meramente humano, mas é algo, como diz o Salmo 127, edificado por Deus, que está na agenda de Deus, que está no mapa de Deus, está nos projetos de Deus, e a casa edificada por Ele subsistirá. O marido, o pai, defendendo sua casa, estando a ele à porta, os filhos como flechas e como guerreiros ao lado do pai, resistindo ao inimigo da nação, resistindo ao inimigo da fé, resistindo ao inimigo da família e da casa. E aqui nesse salmo ele canta a verdade desse homem que teme ao Senhor, de um homem que leva a Deus a sério, que guarda seus mandamentos, um homem que é temente a Deus, que tem devoção ao Senhor, um homem crente, um homem piedoso, um homem líder de sua casa, um homem no modelo legítimo da criação do homem, um homem não distorcido segundo a construção a partir do pecado, que ora o homem é tirano, é ditador, ora ele é opressor, violento, irresponsável, insensível, ora ele é frouxo, opaco, omisso na sua liderança, e nós vivemos a realidade de um desequilíbrio para um lado, um desequilíbrio para outro, e aqui a chamada é para o homem temente a Deus, que é o homem no verdadeiro modelo da hombridade das Escrituras. Esse homem que teme ao Senhor, que anda nos caminhos do Senhor, como ele diz, é um homem que Deus abençoará. E ele fala da carreira, dos negócios, do trabalho desse homem. Ele diz, do trabalho das mãos ele comerá, ele será feliz, terá êxito nos seus empreendimentos. E de alguma forma, Deus o abençoará, lhe dará força e ele irá bem. O Salmo nos fala da esposa desse homem, não aqui querendo dizer que o único papel exitoso da mulher é ser mulher de algum homem, não é isso, mas ele está falando que a mulher que está ao lado de um homem assim, a mulher que mora com um homem assim, a mulher que casa com um homem assim, a mulher que é filha de um homem assim, é feliz. Ele diz que a esposa no interior da casa está feliz, como videira frutífera, ou seja, é também uma mulher produtiva, é também uma mulher que abençoa, é também uma mulher que se realiza e que realiza para os outros. Essa mulher, ele diz, é como videira que dá os seus frutos, que cumpre os seus propósitos. E aí ele fala da unidade, da comunhão dentro da casa, os filhos como rebentos, como raminhos da oliveira, os filhos ali, à roda, ao entorno daquela mesa, da mesa daquela família. Este salmo, ele nos fala de algo que eu costumo, quando prego nele em casamento, dizer que ele traz aqui 3 mobílias da felicidade familiar. Ele fala da mobília que é a cama, quando ele fala da esposa no interior da casa e do marido, e o resultado disso é filho, isso tem a ver com a cama, com a intimidade, com a sexualidade do casal. E ele fala também da mesa, que tem a ver com comunhão, com uma família que se relaciona, uma família que se ama, uma família que se preza, e onde as pessoas assentam à roda da mesa, ou seja, tem uma mesa nessa casa. Por que tem uma mesa na igreja? Principalmente igreja reformada. Por quê? Já parou para pensar? A mesa é símbolo da comunhão, a mesa é símbolo da aliança. Quando ele diz que tem uma mesa nessa casa, é uma família que tem uma aliança, é uma família que tem um pacto, é uma família que tem relacionamento, é uma família que tem comunhão. Sabe por quê? Porque muitas casas hoje são como hotéis, as pessoas só vão lá para dormir. Tem casa que é só restaurante, as pessoas vão comer, um chega, o outro sai, o marido entra no trabalho 6 da manhã, a mulher entra 6 da tarde, o marido chega, a mulher foi,
E depois de alguns anos, esse homem é um estranho para essa mulher é uma estranha para esse homem, esses pais são estranhos para esses filhos convivem com tudo, vivem na internet, vivem com os amigos, relacionam com os jogos, vivem em rede global, mas não tem comunhão com a casa, porque não tem mesa nessas casas. Tem cama, mesa e não é banho. O terceiro móvel aqui do texto é o altar, porque essa casa começa com o temor a Deus, com devoção ao Senhor, com reverência diante do Senhor, com andar nos caminhos do Senhor. Há aqui um temor, a oração, a adoração, a bênção, a culto, a relacionamento um com o outro, mas também com Deus. Isso, o texto nos apresenta assim, uma casa bem-sucedida, uma família feliz, uma família estruturada. Esse é, como estamos dizendo, um salmo da família. E ele fecha dizendo: o Senhor te abençoe desde Sião, porque é para onde essa casa vai, é para onde esse homem que teme o Senhor vai, é para onde esse homem leva a sua família, e a família volta de Sião abençoada, volta de Sião agraciada por Deus. Por isso tem essa invocação da bênção sobre essa casa, sobre essa família. O Senhor abençoe vocês desde Sião, para que vocês vejam a prosperidade de Jerusalém. Nesse salmo, pensando na explicação que damos dele, que é esse salmo da família, cantando essas verdades da intimidade da casa, da realidade da vivência da casa, falando do homem sozinho, falando da mulher, falando do casamento, falando dos filhos, falando da religião, da devoção deles, falando da carreira, do trabalho, das finanças, dessa área toda da família, essa família toda indo para a presença de Deus, sendo abençoada na casa de Deus e voltando da casa do Senhor abençoada. Nós podemos fazer aqui 3 aplicações a partir do que esse salmo fala, pensando na família e na igreja, nessa relação família e igreja. E as 3 aplicações que podemos fazer são estas. Primeira delas, eu tenho aqui essas 3 frases anotadas para a minha vida nesse salmo. A casa de Deus é uma bênção para a minha casa. Nós precisamos entender e reconhecer isto. A casa de Deus é uma bênção para a minha casa. Para você memorizar, fala comigo, vamos lá? A casa de Deus é uma bênção para a minha casa. Nós precisamos entender o valor de Sião, o valor da peregrinação da família rumo à casa de Deus, à casa da adoração, ao lugar do culto. Esse é o cenário do texto, é a família caminhando para a casa de Deus, e a família vai para a casa de Deus, porque a casa de Deus é uma bênção para a minha família. Então, o que esse texto está nos dizendo é: leve sua família à casa de Deus, traga a sua família na casa de Deus, faça da sua família uma frequentadora da casa de Deus, preze para que a sua família caminhe, frequente a casa de Deus. A casa de Deus é uma bênção para a minha casa. Esses dias viralizou um desses vídeos curtos, recortes, de um podcast. Naquele podcast tinha 2 sujeitos ateus conversando. E no meio da conversa deles, entra a conversa de igreja. Um é um filósofo famoso do Brasil, bem na mídia o tempo todo. E alguém comentou sobre igreja, falando que igreja é um absurdo, é um atraso para a sociedade, igreja dá o dízimo na igreja, que é uma coisa mais absurda, que os pastores são corruptos, roubam os dízimos das pessoas, as igrejas são sugadoras, exploradoras. E a forma como alguém comentou foi da igreja como mal social. Surpreendentemente, os 2 na conversa, o que estava participando como convidado, falou: não, isso é um engano, a igreja não é isso.
Ele falou, é fato que tem igrejas exploradoras que roubam o dízimo das pessoas, mas isso não é a verdade sobre a igreja. E ele começa a falar dos benefícios da igreja, ele fala das pessoas que é roubada delas o direito à cidadania, sua identidade, e aí ele começa a falar de como uma igreja, de repente o sujeito é alcoólico, e ele vai para a igreja, ele abandona o álcool, e aí ele passa a cuidar direito da mulher dele, a mulher dele, e eles cuidam dos filhos, aí um irmão da igreja arruma um emprego para aquela pessoa, leva para trabalhar junto com ele, ensina aquela pessoa a trabalhar, e ele fala, a igreja confere dignidade a essas pessoas, e aí aquela pessoa que não tinha dinheiro, agora passa a ter dinheiro, e ele fala, e ainda mais, a igreja arrumou um programa social para essas pessoas, no fim de semana, ele tem agenda no fim de semana dele, porque famílias extremamente vulneráveis, não tem o que fazer, vai beber, e aí, aquelas coisas que você já sabe que acontecem, e aí ele começa a falar do benefício que a igreja traz para aquelas famílias. E aí o outro fala assim, é verdade mesmo, se você pensar que a igreja confere cidadania, dignidade, arruma emprego, tira do álcool, a igreja dá terapia de graça para as pessoas, porque o sujeito teria um problema que ele não tem dinheiro para pagar uma terapia, e na igreja ele tem. Aí o sujeito falou assim, se pensar bem, o dízimo é até barato. Olha só a fala do sujeito, o dízimo é até barato, ele paga pouco, porque se ele for pagar fora da igreja, tudo que ele tem de benefício na igreja, o dízimo é pouco. Olha, ateu, gente, sabe o que é isso? Pedra clamando. São pessoas não de igreja falando um negócio desse, ou seja, eles estavam ali em síntese dizendo para quem assistia aquele vídeo, vá para uma igreja, frequenta uma igreja porque é bom para a sua casa. Eles estavam dizendo isso que esse salmo está me dizendo, que a casa de Deus é uma bênção para minha família. Por isso, a casa de Deus é um benefício, gente. Se numa perspectiva terrena, humanista, horizontal, pessoas que não são cristãs são capazes de reconhecer isso, eu e você, que sabemos que além de todas essas coisas temporárias, circunstanciais, horizontais, são verdade, mas não são toda a verdade. A igreja traz um benefício espiritual, a igreja é lugar de salvação, a igreja não só te trata e trabalha para a temporalidade, mas te beneficia e abençoa para a eternidade. A igreja é um lugar onde teus filhos ouvirão sobre o Rei, sobre Jesus, sobre Deus, sobre salvação, sobre piedade, sobre santidade, sobre moralidade. A igreja é um lugar onde as famílias aprenderão coisas que a edificarão de forma tão preciosa. A igreja é esse lugar onde vemos, por vezes, com alegria, a conversão dos nossos filhos, sendo ensinados desde cedo na escola bíblica dominical. A nossa filha mais velha, sou casado com Márcia, temos 3 filhos, Isabela, Gabriela, Mauri Júnior. Isabela e Gabriela já são casadas, Isabela casada com Tiago, Gabriela casada com Gabriel, fez um casal GG, não é? E o mais novo, o do meio, que é o Amauri, solteiro ainda, aberto a negociações, se alguém quiser aí, tiver, né, um dote, um valor assim, mas a gente olhando, tivemos uma grata surpresa, quando eu pastoreava em Belo Horizonte, um dia, minha esposa trabalhava no departamento infantil, uma professora chegou para ela e disse assim, você não vai subir? Hoje é profissão de fé da sua filha. A minha esposa, por surpresa, disse, minha filha vai fazer profissão de fé? Eu nem sabia que ela estava preparando para a profissão de fé. Ela subiu correndo, eu já estava lá em cima no culto, estava sabendo, peguei a lista, na lista da profissão de fé apareceu minha filha, estava fazendo já a preparação, e foi lá, nem falou conosco, e disse, não, eu queria fazer surpresa, decisão livre dela. Gente, que lugar maravilhoso, que é a igreja para os nossos filhos. Eu escuto às vezes pais dizendo que não acordam seus filhos de manhã para trazer para a escola bíblica dominical, e eu já vi mãe dizer assim, eu morro de dó de acordar, nesse frio então, não é? Coitado do meu filho, mas ele não tem dó de acordar o menino 6 horas da manhã para levar para a escola, não tem dó de mandar o filho viajar para outra cidade, para a universidade. Oh, meus queridos, a universidade é importante, a escola é importante, mas a igreja é mais importante que a escola, que a universidade, que a academia. A escola é mais importante que o clube, a igreja é mais importante que o clube, qualquer outro lugar onde você levará seu filho, porque a igreja é uma bênção para a minha casa.
é a casa de Deus, e a casa de Deus é uma bênção para minha casa também. Traz benefícios incalculáveis, é o lugar da educação, do treinamento, da formação. Há um valor inestimável em levar a família para a casa de Deus, para o lugar da comunhão com o povo de Deus e com o Deus desse povo. Que coisa boa é trazer os filhos. E quão negligentes tantos pais têm sido. Com mau exemplo muitos pais têm sido. Porque tem muito pai que manda o filho para a igreja, mas não leva o filho à igreja. Fica em casa assistindo a final do campeonato, fica em casa assistindo a Fórmula 1, fica em casa só dormindo, vai para outro lugar, arruma trabalho na hora que poderia estar na casa de Deus com a sua família. Meu amado irmão, minha amada irmã, especialmente você que tem seus filhos pequenos, você que tem os seus netos, caminhe com a sua família para a casa de Deus, porque a casa de Deus é uma bênção. O texto nos diz: o Senhor te abençoe desde Sião. É de lá que a tua família experimentará bênção, conversão, salvação, vocação, chamado, direção. É lá que a tua família experimentará coisas muito especiais da parte de Deus. Deus tem coisas altamente significativas para seus filhos e filhas a partir da casa de Deus. Deus tem coisas preciosas para o teu casamento a partir da igreja, da casa de Deus. Eu li uma pesquisa uns anos atrás, muito interessante, dizendo que os casais da igreja evangélica no Brasil são os que desfrutam melhor de sexo, são mais felizes, são melhor ajustados. Eles têm mais informação sobre sexo do que qualquer outro segmento da sociedade. Por quê? Porque tem palestra de tudo que a gente, tem palestra até exagerada sobre sexualidade, sobre carreira. A igreja tem ensino sobre vida, tem teste de dom, de vocação. Na igreja tem teatro, tem música, tem tantas coisas preciosas. Como as famílias são abençoadas a partir da igreja. Eu vi essa semana um irmão da igreja falando sobre o mercado de trabalho e as pessoas comentando do mercado de trabalho, que quando faz uma entrevista com alguém que é crente, eles conseguem perceber no RH da empresa que o sujeito é evangélico. Que eles disseram que é mais falante, é mais desinibido, é mais seguro do que fala. Aí eles perguntam: você é de igreja evangélica? Sou. É interessante isso, irmãos. A igreja com benefícios horizontais, mas sobretudo não dá para mensurar os benefícios espirituais e eternos que a casa de Deus traz para a sua família. Quando ele diz: o Senhor te abençoe desde Sião, as bênçãos que vêm de Sião sobre a tua família, é toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É todo tipo de bênção, não só as materiais. Então, em primeiro lugar é isso. A casa de Deus é uma bênção para a minha casa. Segunda aplicação que podemos fazer desse salmo é: a minha casa é uma bênção para a casa de Deus. A casa de Deus é uma bênção para a minha casa, mas também a minha casa é uma bênção imprescindível para a casa de Deus. Quero que você também fale comigo para memorizar. Vamos lá, a minha casa é uma bênção para a casa de Deus. Vamos falar isso? Pensa no que você está falando e no significado disso. Vamos juntos? A minha casa é uma bênção para a casa de Deus. A minha casa é uma bênção para a casa do Senhor, para o lugar da adoração. Quando as famílias iam para Jerusalém, o dízimo era levado pelas famílias. As oferendas eram levadas pelas famílias. Levavam animais, levavam bolos, levavam massas, levavam tantas coisas, ajuntavam, faziam as grandes refeições comunitárias, se alimentando por parte da carne que vinha dos animais sacrificados e outras oferendas mais que faziam em cereais, em legumes, em tantas outras coisas que levavam ao templo. É interessante isso. Eu preciso entender que a minha família é uma das peças da grande engrenagem da igreja local.
E a minha família é imprescindível para a igreja. A minha família é extremamente importante para a igreja. Que quando eu não conduzo minha família de uma maneira correta para a casa do Senhor, eu também trago prejuízos à casa do Senhor. Eu roubo da casa do Senhor. Eu saboto a casa do Senhor. A casa do Senhor é a soma das nossas casas. Quem é o CP da nossa igreja, senão as nossas crianças, não é? Miriam estava me dizendo aqui que nasceram 20 crianças nessa igreja. Que coisa boa, que os casais estão na produtividade. E a nossa sociedade desenvolveu essa bobagem, que filho é conta, filho é problema, filho é custo para a família, que, não, tem que ter pouco filho, porque o mundo está complicado. Não, irmãos, a ordem de Deus é crescei-vos e multiplicai-vos, ou seja, filho não é problema, filho é flecha na aljava do guerreiro, e a palavra eterna diz, feliz o homem que enche dele a sua aljava. Eu fiquei devendo que a aljava era no mínimo 5, eu só tive 3, e em muitos lugares quando falava que tinha 3, eu ouvia assim, 3, como se isso fosse um exagero. Não é não, é uma bênção. Hoje que saiu todo mundo de casa, é que a gente fala assim, poxa, dava para ter tido mais uns 3, não é? Dava para ter tido mais, cabia mais. Mas tem essa coisa secularizante, que acha que filho é conta, filho não, tem escola, não, tem plano de saúde, tem, o passeio fica mais caro. Então, filho só é medido na base material. Irmãos, filho é herança do Senhor. Filho é benefício para o coração da família. Filho é uma bênção para a casa de Deus. Quando eu gero filhos, eu estou gerando pensando na casa de Deus, pensando na obra de Deus, pensando no reino, pensando nos benefícios das coisas do Senhor. E que coisa boa, quando você vê o filho, como tive a alegria de ver meu filho. Quando fez 20 anos, concorreu para o diaconato e ganhou. Foi o diácono mais votado da igreja. O presidente da junta diaconal foi reeleito e falou, miserável, ganhou de mim aqui na eleição. Mas que coisa boa, reconhecimento da igreja. Ter um filho que vai ser diácono, ter um filho que é evangelista, ter uma filha que é professor, um filho que é professor de escola de crianças, ter uma filha que ministra, que canta, que toca, que faz algo, que serve, as famílias servindo, que coisa boa. Quantas igrejas nasceram dentro das casas? Quantas igrejas nasceram? Na minha casa, meu pai fez nascer uma igreja dentro da nossa casa. Começou com culto de terça-feira, cresceu. Aí eu com minhas irmãs começamos um culto de jovens no sábado, cresceu também o culto de jovens no sábado, evangelizamos vários jovens e resolveu-se fazer culto aos domingos, fazia na garagem da minha casa. E eu era um que não podia de jeito nenhum faltar à escola dominical. Por quê? Primeiro, eu era o professor da classe de adolescentes. Segundo, a classe de adolescentes era no meu quarto. Eu tinha que levantar, desmontar a cama, tirar, colocar a cadeira, todo santo domingo e dar aula para os adolescentes. Eu não podia faltar. E ali nasceu uma igreja. Hoje tem seu prédio, está lá com seu pastor. Nasceu ali, nesses cultos. A minha casa é uma bênção, ela é fundamental para a casa de Deus. A minha casa é elementar para o crescimento da casa de Deus. Fecha a casa, pega a chave, leva a sua família, traz sua família, envolva a sua família na escola bíblica, envolva a sua família nos ministérios da igreja, porque a sua família também é uma bênção para a casa de Deus. As crianças ajudando. Eu fiquei muito assim impressionado nesses 2 dias com aquele menino, qual que é o nome dele que estava aqui? Filho do pastor Ailton, lá do Ailton, não é? Um menino de 11 anos de idade, ficou aqui ontem a tarde toda, hoje veio de manhã e ficou a tarde toda, deve ter matado a aula, eu fiquei pensando aqui, não é? Matou a aula para participar aqui. Aí o pastor Rodrigo me disse que ele participa de tudo do presbitério, tem reunião do presbitério, o menino está no meio, e o menino pediu o microfone para fazer pergunta, e fez uma das perguntas assim, mais desafiadoras de todo mundo, pergunta inteligente. É isso mesmo, gente. E o pai falou assim, esse menino é uma bênção na plantação da igreja.
A minha família é uma bênção, que coisa preciosa, quando o pai, os filhos estão ali trabalhando, e os filhos, as filhas, todo mundo serve, a esposa, todo mundo trabalha, todo mundo se envolve. É isso, irmãos, eu tenho que entender que a missão da minha família tem a ver com a missão da igreja do Senhor Jesus. A minha família é vital para a obra do Senhor, e quando eu sonego minha família na igreja, quando eu sou um pai que negligencio isso, e eu tenho que entender que eu, pai, sou o sacerdote da minha casa, e eu tenho que fazer a minha família amar a obra de Deus. Isso começa com o culto doméstico, isso começa com essa igreja em casa, cantando, ensinando os filhos a adorar, e leva para a igreja, ensina os filhos a adorar e cultuar na igreja, ensina a ler a Bíblia, e lembra as perguntas, que muitos já não fazem mais, quando batizávamos nossos filhos, que a gente faz a pergunta: você se compromete a ensinar teu filho a ler, ensinar teu filho a ler a Bíblia? Hoje isso é bem importante, mais do que nunca, porque a maioria das crianças aprendem a ler, e quando aprendem a ler, muitos nem têm aprendido, e quando aprendem não sabem entender o que leem, são analfabetos funcionais. E um dos segredos da força da igreja é um povo que lê as Escrituras, e o menino aprende a ler com o pai e com a mãe em casa, aprende a ler junto com a família, aprende a história da redenção em casa, e a igreja, e essa família vem saudável, essa família vem fortalecida para a igreja. Irmãos, olha, 5 coisas importantes aqui. A família é o fundamento da comunidade e a transmissão de valores. A família é a unidade básica que sustenta a igreja, transmitindo valores e ensinando cristianismo às futuras gerações. É apoio emocional e espiritual. As famílias oferecem suporte essencial que fortalece a fé individual e coletiva, promovendo um ambiente espiritual saudável. A família é lugar de serviço e participa no ministério, participação na adoração. Famílias ativas na igreja se envolvem em ministérios, adoram juntas, enriquecendo a vida espiritual da congregação. Uma conexão intergeracional e educação cristã. Isso é uma coisa preciosa. As famílias têm vô, têm vó. A nossa sociedade hoje desconecta intencionalmente vô de neto. Você consegue cuidar bem do neto quando é novinho, pequenininho ali, não é? O pastor está ali, todo coruja, com neto novo, Miriam está ali, né, cuidando de neto, mas quando o neto vira adolescente, fica um bicho esquisito, o vô não conversa mais, fica só no celular, só no jogo. Quantos avós nós ouvimos reclamar disso, quantos pais, as desconexões de geração. Há um tempo atrás eu vi um menino lá na igreja, ele com 19 anos, eu escutei ele conversando com outro na cozinha, e ele dizendo assim, ele era um dos monitores, nós sempre colocamos meninos, já quando completam 18, para ser monitor dos adolescentes que estão chegando. E o menino estava falando assim: eu não vou trabalhar com adolescente aqui na igreja mais não, é muito difícil trabalhar com adolescente, a gente não entende a cabeça dessa outra geração mais, esses meninos eu não compreendo, está difícil, eu vou trabalhar com jovens, não vou trabalhar com adolescente. E eu falei: Deus tem misericórdia, se um menino de 19 anos não entende o menino de 13, eu, com meus 57, é que vou entender? Desconexão de geração, gente. Mas onde vem a conexão de gerações? É em casa. Quando o neto senta no colo do vô e o vô conta a história, quando o avô conta a história para dormir, quando o pai conta a história para o filho dormir. É aqui, irmãos, isso tem uma grande força, e essa conexão começa a ser perdida muitas vezes na infância, porque esses pais não oram com os filhos, esses pais não leem a Bíblia com os filhos, esses pais não fazem culto com os filhos, esses pais não treinam os filhos para serem crentes, e os leva à igreja e os traz e ensina. Meu filho não fica lá na escolinha, ensina a ficar. Meu filho tem TDAH, meu filho tem autismo, meu filho... Hoje tem tanta coisa, tudo é dificuldade, tudo é problema. Larga teu filho autista na igreja, deixa a professorada se virar com ele. Não é? Deixa, vai aprender, será amado, será incluso, será acolhido, e a turma vai se virar, vai aprender a conectar com eles. E muitas vezes, gente, não é nem doença, não é nada, é hiperdiagnosticação da nossa sociedade. Eu aconselhei uma mãe, um tempo atrás, que disse que o filho mordia a professora na escola. Ela já tinha tirado o menino de 5 escolas, porque não ficava em nenhuma.
Ele mordia, chutava a canela da avó, a avó não queria ficar mais com o menino. Olha que desespero, quando uma avó diz não traz, é o fim do mundo, não é? Uma avó chegar a falar não traz, e é desesperador. E a avó tinha falado, não traz aqui, porque eu não aguento cuidar dele. Essa mulher me procurou o filho, dizendo assim, pastor, ora pelo meu filho, tem alguma coisa no meu filho, tem que exorcizar o menino. Eu falei, olha, antes da oração do exorcismo, deixa eu perguntei a história, aí percebi, tinha nascido um irmãozinho caçula, o menininho estava com 7 anos de idade, nasceu o irmão caçula. Eu falei, vamos fazer um teste? Você vai ficar aqui 1 mês, todo dia. Ela falou, olha, um dos problemas do menino que ela reclamou, ele não dormia no quarto, ele dormia no meio da mãe e do pai, e só dormia ali, e o pai e a mãe se renderam, então estava estragando o casamento do pai. Eu falei, olha, vamos fazer um teste, 1 mês, você vai reformar o quarto, vai pintar o quarto, fazer bem bonitinho, pedir palpite dele, assim, ajuda, ele vai ajudar, e aí vocês farão assim, todo dia vocês vão levar para o quarto dele, vão fazer 1 hora com ele no quarto dele, lendo a Bíblia, orando com ele, contando história, perguntando como foi o dia dele, compartilhando o dia de vocês com ele, lá no quarto dele. Façam isso durante 1 mês, e nós marcamos a nova agenda. 20 dias depois a mulher me procurou, falou, pastor, meu filho é outra criança. Tem nada mágico nisso? Tem. Estavam dando remédio para o menino, levando um psiquiatra, um psicólogo, não sei o que. O menino só fazia coisas para chamar a atenção do pai e da mãe. Quando o pai e a mãe passaram a dar atenção para o menino, ele passou a dormir no quarto dele. Parou com aquela agitação toda. A minha família, gente, ela precisa ser trabalhada porque ela vai ser uma bênção na igreja. Tem 2 crianças diagnosticadas lá com esquizotipo, que também não parava escola nenhuma. Trabalhamos com esses pais. Os 2 meninos são uma bênção na igreja. No recital de música, um deles fazendo aula de bateria, a professora foi ficar do lado dele, ele virou para a professora e disse, não, sai daqui, professora, eu dou conta. Na audição, tocou assim, o menino está tocando teclado, o menino está tocando bateria, os meninos estão ali, são os teatrinhos da igreja, são os que mais falam, já lê texto fazendo narração, não aprendia a ler, tinha dislexia, tinha não sei o quê. A família, gente, tratada, cuidada, é uma bênção na igreja, os meninos são uma bênção na igreja, você entende? Que essas 2 coisas se retroalimentam, a igreja, a casa de Deus é uma bênção para a minha casa é uma bênção para a casa de Deus. E por último, fechando, a minha casa e a casa de Deus são uma bênção para todas as casas. Vamos falar isso juntos também? A minha casa e a casa de Deus são bênção para todas as outras casas. Todas as outras casas podem ser abençoadas a partir da sua casa. Deus falou com Abraão, em você, na sua casa, no teu descendente, serão abençoadas todas as famílias da terra. A minha casa e a casa de Deus são bênção para a sociedade. É assim que o Salmo termina, ele diz, para que você veja a prosperidade de Jerusalém. Casa de Deus abençoada, família abençoando a casa, família construindo a casa de Deus, família sustentando a casa de Deus sustentando famílias, treinando famílias, inspirando famílias, a casa de Deus cresce, a casa de Deus se estrutura, a casa de Deus se fortalece, e a casa de Deus junto com a minha casa, são uma bênção para todas as outras casas, para a sociedade inteira. Não é só Jerusalém. Ele termina o Salmo dizendo, paz sobre quem? A nação, gente. A nação é abençoada. A nação será abençoada. Nós vivemos num país caótico, tomado de ideologias anti-família. Uma das coisas mais atacadas hoje, família, ou segunda, igreja. Olha a quantidade de vídeo, olha a quantidade de texto, olha a quantidade de desconstrução na academia que é feita contra a igreja, e por vezes nós criamos os filhos, colocamos nossos filhos na academia, e a academia em 6 meses desconstrói aquilo que durante 18, 16 anos foi construído na alma, no coração do filho. Treine seu filho e prepara para ir à academia, para enfrentar esse processo de desconstrução, a desconstrução na rede social, a desconstrução em todas elas, no meio dos amigos, ele querendo ser aceito na escola, já na escola primária tem desconstrução, não é só na faculdade. Isso tudo tem ideologias
por trás. Por exemplo, o Engel disse assim: a monogamia é a forma de casamento que garante a propriedade privada e a herança. Portanto, é uma forma de prostituição institucionalizada, porque a mulher é comprada e vendida como propriedade. Ele escreveu isso no livro dele, Origem da Família. Agora isso está sendo repetido por aí afora como se fosse verdade para tanta gente. O Gilberto Freire fala uma coisa do porquê a família é atacada. Ele diz assim: a família é a célula máter, responsável não só pela sua reprodução biológica, mas também pela reprodução da ordem moral, do organismo social, porque é através da sociedade familiar que se transmite os valores nucleares da sociedade. Por isso que a família transmite hereditariamente não só os genes dos pais, mas também os genes da moral social, sem a qual a ordem social estaria ameaçada. Você entendeu? Por que família é desconstruída e atacada? Porque como se desconstrói a estrutura social, quem é contra a estrutura do jeito que está? Há tantas outras coisas, irmãos, que nós temos que parar e pensar acerca desse assunto, mas eu tenho que entender que aqui no nosso país, diante de toda a mazela, toda essa problemática, por que nós temos tantos políticos corruptos? Por que a corrupção é normal no Brasil? Porque isso é aprendido em casa, isso é falta de família saudável, que gera falta de igreja saudável, e que no final gerará falta de sociedade saudável. Não haverá prosperidade de Jerusalém, haverá decadência de Jerusalém, não haverá paz em Israel, haverá guerra, haverá disputa. Mais do que nunca, nós precisamos zelar por nossas famílias. Se você quer ajudar o Brasil, cuide bem da sua família. Treine seus filhos para ser o melhor cidadão dessa nação. Treine seu filho para ser o melhor crente dessa igreja. E se você treinar seu filho para ser o melhor crente dessa igreja, ele entrará na política, ele irá dar aula na universidade, ele será professor da rede pública, da rede privada, e ele será um professor que fará diferença, ele será um formador de opinião, ele será um influencer digital, que semeará coisas boas nessa sociedade e ajudará na prosperidade de Jerusalém. O segredo está nas famílias fortes, construindo igrejas fortes. Irmãos, isso tem um poder de revolucionar nossa sociedade, e não há outra coisa mais que possa fazê-lo. Eu não tenho esperança em partido nenhum, eu não tenho esperança em partido de esquerda, eu não tenho esperança em partido de direita, porque a mensagem que pode abençoar Jerusalém, a bênção que pode mudar, gerar paz em Israel, vem do alto e não da esquerda e da direita, vem de Deus. É o Senhor te abençoe desde Sião, é a bênção de Deus, do lugar da adoração, do culto, lugar da redenção. A nossa casa, junto com a igreja, são bênção para todas as nações da terra. Nada é mais abençoador do que essa mensagem do Evangelho. Quando Deus disse a Abraão que dele haveria bênção sobre todas as nações, Deus falou com Abraão, segundo Paulo, que o descendente de Abraão, que é Jesus, abençoaria todas as famílias da terra. E nós temos que multiplicar famílias cristãs na terra, gente. Nós temos que multiplicar famílias crentes, porque essas famílias são portadoras do descendente de Abraão, em quem há salvação, que é Jesus. Quando o texto diz, o Senhor te abençoe desde Sião, é porque desde Sião você leva a mensagem do Messias, do Salvador, você leva a mensagem da redenção para essa sociedade caída, para essa sociedade perdida. Nossa casa, junto com a igreja, são uma bênção para essa sociedade. Que Deus nos dê graça de multiplicar famílias sólidas e saudáveis. E aqui você entende a importância de multiplicar igrejas sólidas e saudáveis. Um dos nossos missionários, que é pastor comigo na nossa igreja, ele trabalhou durante 15 anos com um povo indígena não alcançado do Brasil. Ficou 15 anos lá.
Depois de 15 anos de trabalho, um outro missionário foi fazer um levantamento de como era aquele povo antes do Evangelho e como é aquele povo agora depois do Evangelho. E os índices são impactantes, irmãos. Taxa de mortalidade, doenças, precariedade, o tanto de coisa que mudou naquela sociedade. E muito antropólogo não quer que missionário chegue porque ele diz que vai destruir a cultura daquele povo. Não, a cultura está mais preservada do que nunca porque ele grafou a língua. E agora eles têm literatura na língua deles, têm aula na língua deles. As casas daqueles índios melhoraram, a moral naquela aldeia melhorou, então melhorou o índice de saúde, os indicadores de saúde, porque havia várias doenças, porque era um povo marcado por promiscuidade, era aquele povo que tinha aquela ideia de que se nasce criança gêmea tem que matar, porque só tem uma alma, não tem dois corpos, então tem que matar. Alguns matam as duas, alguns matam uma delas, porque só tem alma para um. Eram povos que, quando uma criança nascia com algum tipo de doença, jogava na mata, enterrava viva. Mas o Evangelho de Deus entrou naquele povo e mudou os índices todos e segue mudando. Tem uma igreja plantada lá e tem feito grande diferença para as famílias na igreja, famílias e igreja naquela sociedade daquele povo. Isso é a igreja de Jesus, gente. Vamos lembrar? A casa de Deus é uma bênção para a minha casa. Lembra disso. Não negligencie a casa de Deus. Não prive sua família da casa de Deus. Vamos falar? A casa de Deus é uma bênção para a minha casa. A casa de Deus precisa da sua família, na manutenção, no sustento, nos ministérios, nas ações. Então eu tenho que lembrar, a minha família é uma bênção para a casa de Deus. Vamos lá? A minha família é uma bênção para a casa de Deus. E fechando, a minha família, a minha casa e a casa de Deus são bênçãos para todas as casas. Vamos lá? A minha casa e a casa de Deus são bênçãos para todas as outras casas. Que assim Deus nos dê a graça de ver famílias, como a Bíblia define, sendo multiplicadas. Casamentos, filhos sendo multiplicados. Que Deus nos dê a graça de ver igrejas sendo multiplicadas. Quando você faz isso, você está invocando prosperidade sobre Curitiba e paz sobre o Brasil. Precisa ou não precisa? Então é aqui a nossa atuação para ajudar a nossa sociedade. Vamos ficar de pé e orar? Eu queria orar por você. Você está aí com seus familiares, junta com eles se você não estiver perto, abraça a sua família agora aí. Vamos fazer uma oração. Se você está sozinho, acha outro que está sozinho, chega perto dele, e aí ele é sua família, você é sua família, somos a casa de Deus juntos, não é? Vamos fazer uma oração pedindo isso. Senhor, abençoa cada casa dessa igreja em nome de Jesus. Abençoa aquela casa do homem sozinho, abençoa aquela casa da mulher sozinha, que ele tenha na igreja uma família de Deus, que ele tenha na família da fé uma família, se ele vive só, se é um viúvo, se é um divorciado, e aqueles que estão casados, têm pais, mães, filhos, famílias matrimoniais, que Deus abençoe os casamentos, que Deus abençoe a criação dos filhos, e que Deus nos dê famílias fortes, para que tenhamos igrejas fortes, bons presbíteros, bons diáconos, bons pastores, bons ministros de músicas, bons cantores, bons meninos da mídia, bons professores de escola bíblica, bons evangelistas, bons plantadores de igreja. Ore por isso, fale com Deus. Senhor, que a tua casa derrame bênção sobre a minha casa, que a minha casa seja uma bênção para a tua casa, e que juntos sejamos uma bênção para Curitiba e para as nações da terra, para o nosso querido Brasil. É a nossa oração, meu Deus, em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor, abençoe, Pai, cada família aqui, as famílias dessa igreja, as famílias de cada igreja desse presbitério. Oh Deus amado, abençoe cada igreja com famílias sólidas, com casamentos, ó Deus, saudáveis, irrepreensíveis, com filhos bem criados, bem educados nos caminhos e valores da fé.
Senhor, nos ajude, Pai, diante de uma sociedade que se liquefaz, que se desconstrói, e onde casamento é desconstruído, onde valores são desconstruídos, onde, Deus amado, igrejas vêm sendo desconstruídas, o conceito de fé, igreja, família, vem sendo desconstruídos, mas que o Senhor nos ajude, Pai, a viver na contramão, na contracultura, e ser famílias sólidas e saudáveis, ser igrejas sólidas e saudáveis. E Deus eterno nos ajuda a gerar saúde para a nossa sociedade, invocar a bênção do Senhor, recebê-la e multiplicá-la e compartilhá-la com a nossa Jerusalém, e que haja paz sobre Israel, que haja paz sobre o Brasil, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.